A Braskem, uma gigante da petroquímica brasileira, acaba de anunciar um movimento que pode mudar o jogo para ela. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e entender o que está por trás dessa decisão, que envolve muita estratégia, um bocado de risco e uma visão bem ousada para o futuro. E tudo começa com esse número aqui, olha só, 4,2 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Um valor que já de cara mostra o tamanho do que está em jogo. Então, a grande pergunta que fica é essa: o que está por trás de um investimento tão grande assim? De onde vem essa grana e, o mais importante, para onde ela vai? Para a gente conseguir responder isso direitinho, a gente vai passar por alguns pontos, tá? Vamos entender essa aposta bilionária, depois detalhar o projeto, sacar qual é a da mudança para o gás, ver os obstáculos no caminho, ler aquelas letrinhas miúdas que sempre importam, e no final a gente junta tudo para ver o que isso significa para o futuro da Braskem. Vamos começar então. Primeira parte, a tal da aposta de 4 bilhões. E para a gente entender essa jogada, a primeira coisa é saber de onde veio a informação. Ela veio de um documento oficial chamado Fato Relevante. E olha, fato relevante não é um simples comunicado para a imprensa, não. É o tipo de anúncio mais sério que uma empresa de capital aberto pode fazer. Ele tem peso legal, sabe? Serve para avisar todo mundo, o mercado, os investidores, sobre algo que pode de verdade mexer com os rumos da companhia. Beleza, agora que a gente já entendeu de onde vem a notícia, vamos mergulhar nos detalhes. Parte 2. Vamos olhar os números e o cronograma desse projeto gigantesco. Então, o valor na mesa é de 4,2 bilhões de reais. Mas, tem detalhe importante aqui que está no documento oficial. Como o projeto ainda está numa fase inicial, esse valor pode variar. E pode variar bastante, até 30% para mais ou para menos. Ou seja, ainda tem uma boa margem de manobra aí. Tá, mas para que serve toda essa grana? O objetivo é bem claro: aumentar a capacidade de produção de eteno e polietileno. Basicamente, a matéria-prima de muitos dos plásticos que a gente usa todo dia. O aumento seria de 220 mil toneladas por ano. É um salto de produção bem considerável. E como fica o cronograma disso tudo? Bom, a história começou com um anúncio lá em fevereiro de 2025. Em outubro, o conselho da empresa deu sinal verde para o investimento e a previsão é que tudo esteja pronto e funcionando lá para o final de 2028. É um plano de médio para longo prazo. Então, para a gente resumir rapidinho os pontos principais, onde? No Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Quanto? Aqueles 4,2 bilhões com a margem de 30%. Para quê? Aumentar a capacidade de produção em 220 mil toneladas. E quando? A previsão de conclusão é no final de 2028. Certo, a gente já sabe o quê. Agora vem a parte talvez mais interessante, o porquê. Seção 3, a mudança estratégica para o gás, é aqui que a gente entende a razão por trás de tantos bilhões. E a melhor forma de entender o porquê é com as palavras da própria empresa, direto do documento oficial. O projeto busca, e aqui eu cito, um aumento da competitividade da Braskem por meio da utilização de gás em sua matriz de matéria-prima. A palavra-chave aqui, sem dúvida nenhuma, é competitividade. E é aqui que está o puro do gato da mudança. A Braskem está querendo sair de uma combinação de matérias-primas que ela mesma considera menos competitiva para focar no gás etano. Essa é uma aposta grande em tecnologia e em suprimentos para se tornar mais eficiente e, claro, para ganhar mais força no mercado. E um ponto muito importante. Essa decisão não surgiu do nada, tá? O fato relevante deixa bem claro que esse projeto é parte de um plano de transformação bem maior, que já tinha sido aprovado antes. Ou seja, essa é uma peça-chave num quebra-cabeça estratégico bem mais amplo para o futuro da companhia. Mas calma lá, nem tudo está garantido ainda. O projeto todo depende de algumas condições bem importantes para acontecer. Vamos para a seção 4, os obstáculos à frente. Vamos ver quais são os dois principais fatores que podem brecar ou dar sinal verde para tudo isso. Para esse projeto sair do papel, basicamente duas coisas precisam acontecer. Primeiro, a Braskem precisa garantir toda a grana, todo o financiamento necessário. E segundo, e esse aqui talvez seja o ponto mais crítico de todos, ela precisa fechar as negociações e assinar um contrato de longo prazo com a Petrobras para ter o fornecimento do gás etano. Sem essas duas coisas, o projeto não vai para frente. Agora a gente vai entrar numa parte que, muita gente ignora, mas que é fundamental em qualquer anúncio desse tipo.
Seção 5. Vamos ler as letras miúdas e entender o que são as tais das declarações prospectivas. O que é isso, afinal? De forma bem simples, é uma projeção, é uma estimativa sobre coisas que podem acontecer no futuro e não um relato de algo que já aconteceu. É tipo uma previsão, sabe? Se baseia no que a empresa acha hoje, mas está sempre sujeita a um monte de riscos e incertezas que podem mudar tudo. Para ficar mais claro, o próprio documento dá exemplos. Quando a empresa fala sobre possíveis resultados, implementação de estratégias, planos de investimento, tudo isso são expectativas, não são certezas absolutas. E aqui está o ponto principal. Essas declarações não são garantias de nada. O documento oficial é bem explícito ao dizer que os resultados reais podem ser significativamente diferentes do que se espera. É um lembrete importante sobre como o mundo dos negócios funciona. Bom, chegamos à nossa última parte. Agora a gente vai juntar todas as peças desse quebra-cabeça e entender o que, no fim das contas, tudo isso significa para a Braskem. Se a gente tivesse que resumir essa história toda numa única frase, seria essa. Estamos falando de uma aposta multibilionária no gás etano para tentar aumentar de forma radical a competitividade da operação da empresa no Rio de Janeiro. É um movimento estratégico que pode definir a próxima década da companhia. E isso tudo deixa uma grande pergunta no ar para a gente pensar. Se tudo der certo, se as condições forem cumpridas e o projeto for um sucesso, será que essa aposta no gás etano vai mesmo redefinir o futuro da Braskem no mercado global? É uma pergunta de bilhões, literalmente, e que só o tempo vai poder responder.